Bom dia, pessoal. Tudo bem, né? Hoje a gente está começando um pouquinho mais tarde. Vamos aguardar aí só para dar 9 horas. No meu relógio aqui são 8h57, tá? Alisson, semana passada você não deu atividade pra gente não, né? Não, dei não. Eu vou agora, a próxima atividade vai ser um habeas corpus, mas primeiro eu vou trabalhar com vocês a parte teórica aqui um pouco, sabe? Porque eu vejo que tem muita dificuldade em cima dessa questão. Mas o enunciado do habeas corpus já está pronto. Tá ok. Aí na semana que vem eu passo para você. Durante a semana aí eu passo, aí eu já marco a data de entrega. Sim. Bom dia, Milene. Bom dia. Pessoal, vamos lá, vamos começar a aula, né? Já está gravando e depois eu disponibilizo o link, tá, gente? Esse link dá acesso à aula num canal que eu criei no YouTube. Eu achei assim mais fácil do que gravar, ter que passar lá pro AVE e tudo, né? Lembrando, gente, que o professor não é obrigado a gravar a aula, tá? Não tem que gravar, não. Eu gravo porque eu sei que tem gente que trabalha no sábado de manhã e não pode ver a aula. Gente, hoje nós vamos trabalhar aqui com habeas corpus, né? Que, igual eu falei na aula anterior, habeas corpus é um dos... para quem atua no criminal, tem que saber interpor um habeas corpus, assim, redondo, né? Porque tem muita aplicação prática, né? Muita aplicação prática. Então, o habeas corpus ele tem previsão, né, constitucional. Importantíssimo isso, né? É um direito individual previsto lá na Constituição, no artigo 5º, no inciso 58, né? Então, que fala a Constituição? O artigo 5º, inciso 58. Dentre os direitos e garantias fundamentais
está dentre, né, os direitos e garantias fundamentais, e o artigo fala o seguinte, o inciso, né, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, é muito importante, gente, assim, já vou passar aqui, né, até para as questões práticas, até porque nossa aula é de prática, né, entender o seguinte, o habeas corpus ele não aceita dilação probatória, né? Então, o que isso significa? No nosso exemplo lá, no nosso primeiro exercício, parece que o rapaz que foi preso chamava Marcelo Marques, né? Então, não adianta chegar e fundamentar o habeas corpus, por exemplo, do Marcelo Marques, falando assim, ó, ele não é dono da droga, né? Naquelas circunstâncias, né? Por quê? Vai ter que discutir ali a autoria, né? E isso aí não é passível a título de habeas corpus, né? No habeas corpus, o direito tem que ser comprovado de plano e tem que atacar a ilegalidade da prisão. O que isso significa? Essa prisão, ela é legal, né? Essa prisão, ela é necessária, né? Estamos dando exemplo aqui em caso de prisão, né, gente? Por que eu estou falando isso? Porque é possível impetrar um habeas corpus mesmo se a pessoa não estiver presa. Tem muita gente, agora mesmo, um bom exemplo aí, essa questão da CPI, né, da CPI aí da saúde. Tem muita gente indo lá para a CPI e pede um habeas corpus preventivo, né? Fala, ó, eu vou para lá, eu não quero ser preso, né, eventualmente preso, por aquilo que eu vou responder lá, né? Eu quero ir lá contribuir com as investigações, né, com aquilo que está sendo discutido lá, mas eu não quero ser preso lá em razão de alguma fala minha, né? Então impetra, né, um habeas corpus preventivo. Nós vamos trabalhar com habeas corpus repressivo, né? Ou seja, após a prisão. Então, isso é muito importante, ele não aceita dilação probatória. Você vai discutir ali, né, se aquele fundamento utilizado para a prisão subsiste, né, se ele sobressai naquele caso concreto ali. Então isso tem que ficar bem gravado em vocês. Por que eu estou falando isso? A gente vai aprendendo até mesmo com a prática, né? Os primeiros habeas corpus que eu fiz enquanto advogado, eu lembro que o desembargador falava, ó, você está adentrando ao mérito aqui, né? Eu lembro também, quando eu fiz faculdade, o meu professor de processo penal, ele passou para a gente uns 3, 4 habeas corpus para fazer, né? E ele na correção ele falava exatamente isso, falava, ó, tá entrando demais no mérito aqui, sai, né? Não entra tanto no mérito da questão não, né? Então assim, não pode entrar no mérito. No nosso caso lá, né? Igual foi falado, foi utilizado lá como fundamento primordial para manter o Marcelo Marques preso a garantia da ordem pública. Então, o habeas corpus vai ter que atacar o quê? Essa questão da garantia da ordem pública. Vai ter que, ao longo da sua peça processual, ao longo do seu habeas corpus, o que você vai ter que responder? A quantidade de droga que foi encontrada, ela é suficiente para abalar a ordem pública, a ensejar a segregação cautelar? Né? É isso que você vai ter que responder ao longo da sua peça.
é lógico que você vai ter que responder que não, né? Você vai falar que não e vai ter que explicar os motivos. Então, recapitulando, né? O habeas corpus ele tem fundamentação constitucional no artigo 5º, inciso 58, e ele é disciplinado também no artigo 647 do Código de Processo Penal. Aí, lá no artigo 647 do Código Penal, ele fala lá as situações, né, que serão cabíveis, né, as situações que serão cabíveis o habeas corpus. Deixa eu procurar o artigo 647 aqui. Eu estava com ele aberto. Eu fechei aqui, peraí. Só para eu dar uma lida nele aqui, para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo aqui, tá? Mas, gente, eu quero que vocês deem uma lida em casa aí, tá? No artigo 5º, nesse artigo 5º que trata sobre o habeas corpus, tá? Deem uma lida nele e deem uma lida também no artigo 647 do Código de Processo Penal. Se alguém tiver um Código de Processo Penal comentado, né, eu recomendo que leia, né? Eu gosto muito do Código de Processo Penal do Renato Brasileiro de Lima, tá? O Código de Processo Penal comentado dele é muito bom. Ele é muito objetivo, dá vários exemplos de jurisprudência, exemplos práticos, né? Então, assim, é muito importante para a gente ver como que o Instituto é na prática, tá? Eu não sei se na faculdade tem, né? Na Senec tem esse Código de Processo Penal comentado. Eu estou com dificuldade aqui que eu não estou conseguindo descer o negócio rápido aqui. Já passou. Lá no capítulo 10, né, do Código de Processo Penal, no artigo 647, ele fala, o caput, né, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar, né? E o artigo 648 ele vem falando, a coação considerar-se-á ilegal. Aí, quando, né, que a gente pode definir como ilegal essa coação, né, à liberdade de alguém? Quando não houver justa causa. Então, esse conceito de justa causa ele é o mais utilizado, gente, para fundamentar habeas corpus. Por quê? Ele é muito amplo, né? Então, nesse caso nosso lá, no nosso do rapaz que foi preso, do Marcelo Marques, né? É isso que a gente vai ter que discorrer ao longo da peça. Quando vocês tiverem acesso à peça, vocês vão ter que falar exatamente isso. Há justa causa, né, para manter alguma pessoa, para manter a pessoa presa. Neste caso, uma pessoa que foi encontrada com uma quantidade ínfima de droga, entendeu? É isso que vocês têm que responder, baseado, gente, né, considerando o quê? Essa justa causa ela tem que ser o quê? Ela tem que ser vista, né, à luz do caso concreto, né? Então, você não pode chegar lá e julgar o justa causa, falar assim, não há justa causa e não explicar por quê. Você tem que explicar por que não há justa causa para aquele caso concreto, né? Por que eu estou enfatizando isso, gente? Muita gente, muitos advogados
né? Eles pegam conceitos doutrinários, né? Jurisprudenciais, conceitos legais, jogam na peça e não explica, né? Não fala por que aquele conceito é cabível àquele caso. Então, você tem que atrelar aquela situação, né? Então, vamos lá. Justa causa tem que ser igual eu falei, o conceito é muito amplo, mas assim, em síntese, né? Ele significa o quê? Um lastro probatório mínimo, né? Mínimo e firme, indicativo de autoria e materialidade da infração penal, né? Então, o cara está sendo acusado de tráfico de drogas. O cara foi encontrado com uma quantidade ínfima de droga. Não foi localizado com o cara balança que pudesse caracterizar que ele estivesse ali pesando droga. Pinos, sacos plásticos que ele estivesse ali embalando droga. Dinheiro trocado para caracterizar que ele estivesse vendendo droga, né? Então, assim, é lógico, né, gente, que o tipo penal do tráfico de drogas, ele é muito além dessa questão de comercializar a droga, né? Lá fala guardar, lá fala um monte de outra situação. Mas aí é que tá, né? No nosso caso concreto, a quantidade de droga é ínfima, né? Então, assim, e não estava separado em papelotes, né? Porque essa questão de quantidade de droga ínfima também, ela é discutida. Igual eu, salvo engano, eu falei na aula passada, né? Às vezes um cara é preso lá com 300 gramas de maconha, numa embalagem só. Aí o cara, por exemplo, ele mora numa cidade igual Belo Horizonte, né? Aí ele é pego com 300 gramas de maconha. Aí ele é pego lá saindo de uma favela em Belo Horizonte. Aí ele fala assim, olha, eu vim aqui, comprei 300 gramas de maconha para levar para casa para eu fumar durante os meus próximos 2 meses aí e não ter que vir aqui, porque aqui é muito violento, é perigoso e tal. Eu sou usuário, eu trabalho com carteira assinada e tal. Aí a polícia investiga aquele cara ali, vai olhar, o cara não tem passagem, o cara trabalha com carteira assinada há mais não sei quantos anos, não tem nenhuma denúncia anônima contra o cara, né? Vizinho nunca reclamou do cara ali, que tenha entra e sai na casa do cara. Aí, tipo assim, tudo leva a crer que o que ele está falando é verdade. Agora, por exemplo, pega um cidadão lá com 2 papelotes de crack, né, que dão aí 5 gramas, cada um com 2 gramas e meio. Mas o cara tem várias denúncias anônimas contra ele, né? No lugar que ele foi preso lá, encontraram vários sacos plásticos lá, ou pinos para embalar droga, tinha balança, tinha dinheiro trocado. Aí enquadra aquele cara ali como traficante. Aí tem gente que fala assim, nossa, mas eu não entendo, fulano foi preso com 300 gramas de maconha e saiu, ciclano com 2 papelotes. Então, assim, tudo há circunstâncias, né? Há circunstâncias do caso concreto. Então, nessa questão do habeas corpus, essa questão da justa causa, que é aí o principal argumento utilizado, né? Quando se impetra um habeas corpus, você tem que demonstrar ali que não há indício suficiente de autoria e materialidade. No nosso caso concreto, no caso que nós estamos analisando aqui e que nós vamos analisar ao longo do semestre aí, que é esse rapaz que foi preso com essa pequena quantidade de droga, a gente vai ter que enfatizar justamente isso, né? Igual eu estou falando, gente, isso tem que ser demonstrado de plano para o tribunal. Não, o tribunal não pode pensar assim, eu tenho que adentrar o mérito aqui, eu tenho que ver se tipo assim, se esse cara eu tenho que produzir prova aqui para saber. Não, nesse caso nosso aqui, é possível comprovar de plano que o cara não é traficante? Sim, é possível, né? Com quais argumentos? Com esses argumentos que eu estou falando aqui. Você vai falar, não foi encontrado balança,
não foi encontrado sacos plásticos, não foi encontrado dinheiro trocado, ele trabalha com carteira assinada, né? Então, assim, tudo que eu estou te mostrando aqui de cara é apto a comprovar que ele não é traficante igual está sendo falado e que outras medidas cautelares são suficientes aqui para este caso. Não precisa da prisão. A prisão é exceção, né? Aí a gente vai discorrer sobre isso também, vai falar no modelo constitucional, né, igual o nosso, que vige aí, regido, né, pela presunção da inocência, né, a prisão é exceção da exceção, né? Vocês estão entendendo, gente? Está ficando claro aí essa questão? Porque essa questão do habeas corpus ela é muito importante, entendeu? Tá dando para pegar aí? Alguém tem alguma dúvida? Então tá bom. Então, se tá tranquilo aí, beleza, né? Depois eu quero ver na hora da peça lá, né? Se vocês vão fazer certinho. Não esqueçam, tá, gente? Deem uma lida no artigo 5º e no artigo 647 do CPP. De preferência num Código de Processo Penal comentado, tá? Tá bom? Uma outra coisa, gente, que eu gostaria de falar. Não há previsão legal de pedido liminar em habeas corpus, tá? Mas todo mundo faz. Todo mundo faz o pedido liminar em habeas corpus. Mas aí é bom colocar lá uma frase, né, falando, olha, embora não haja previsão legal para o pedido liminar em sede de habeas corpus, no caso, a ilegalidade é tamanha, né, que eu vou, inclusive, impetrar aqui que eu vou discorrer aqui sobre a necessidade de concessão liminar da ordem aqui, né? Então, é uma outra coisa que eu queria enfatizar com vocês. E os fundamentos utilizados lá para liminar em habeas corpus seria o quê? Exatamente os mesmos para o processo civil, né? Que é a probabilidade do direito, ou seja, aquilo que você está demonstrando de cara, né? De plano ali, e o perigo na demora. O perigo na demora, você vai falar o quê? O cara ficar preso aí, né? Sem motivo idôneo para mantê-lo preso, isso é um absurdo e tal, não sei o quê. Em cima dessa questão aí que será questionado, né? Vai discorrer em cima disso aí no pedido liminar. E no final, lá depois no mérito vai falar assim só para ratificar a liminar. Então, gente, vou aqui agora fazer uma recapitulação final aqui, considerando o nosso caso concreto. Eu não passei o enunciado ainda, mas igual eu falei, nós vamos trabalhar ao longo do semestre com aquele caso concreto que eu passei no início. O cara foi preso dentro da casa dele com uma pequena quantidade de maconha, né? E a sua prisão preventiva foi decretada, né? Com fundamento na ordem pública. Entramos, né? O advogado dele entrou lá com um pedido de revogação da preventiva que foi negado, né? Aí quando eu for passar o habeas corpus, eu vou passar para vocês o enunciado, a decisão que negou a concessão a revogação da preventiva, né? E a partir daí a gente vai impetrar um habeas corpus tentando a liberdade do cliente, né? Então, quem que a gente vai ter que utilizar? A justa causa, né? Qual que é o fundamento para a gente tentar libertar o cliente? A justa causa para mantê-lo preso, né? Da onde que a gente está tirando esse fundamento?
do artigo 647, inciso 1 do Código de Processo Penal, né? O que é justa causa? Indícios mínimos, né, de autoria e materialidade, né? Ele está sendo acusado de tráfico de drogas no tipo penal lá de comercializar, né? Ou seja, comercializar drogas. Por quê, gente? Vou dar um exemplo. Eu não sei se a Isadora vai lembrar desse caso aqui, mas tem um rapaz aqui, o Naí, que ele foi preso com 10 quilos de maconha, né? Assim, gente, a família dele, não foi nem a família, na verdade, foi uma menina que era aluna da Senec, me ligou, ex-aluna, né, me ligou um dia e falou comigo, foi preso um rapaz e tal, aí na Senec vocês estão pegando processo? Aí eu falei, não, a gente não tá pegando novas causas. Aí ela falou assim, nossa, a família dele é muito simples, a mãe tá doente e tal. Aí eu falei, mas a gente não tá pegando. Aí desliguei o telefone, depois eu pensei na situação, fui e falei assim, eu vou pegar esse processo, né, por minha conta. Aí eu liguei para ela e falei, fala com o pessoal para vir aqui e tal. Aí o pessoal veio, realmente, ele não é nem mãe dele, é tia, e o cara foi preso com 10 quilos de maconha na casa dele aqui. O cara assim, com perdão da palavra, sem querer diminuir ele nem nada, ele é um comédia, ele é usuário de droga, né? Ele não é traficante, ele é usuário de droga. Mas ele mora num bairro aqui que é um bairro mais violento. O que o pessoal fez, né? Tipo assim, você vai guardar a droga aí e nós vamos te dar um pouco para você usar. E o cara parece, tá, gente? Assim, pelas circunstâncias, parece que foi isso. O cara aceitou. Aí um dia a polícia pegou o cara na rua, o cara tava doidão demais, a polícia abordou ele, o cara foi e falou, comigo aqui eu não tenho droga, mas na minha casa eu tenho. Aí foram na casa dele e encontraram lá 10 quilos de maconha, né? Quer dizer, prenderam ele e acusou ele de tráfico. Aí eu fui conversar com o cara, o que o cara falou comigo? Eu não vendo droga, né? Eu não vendo e tal. Inclusive, no dia que prenderam ele, a própria polícia levou ele no pronto atendimento de tão doidão que ele estava. E a médica fez um laudo lá falando que parece que ele estava usando droga, tinha uns 30 dias, assim, ininterruptos, que ele já estava tendo alucinação, o cara estava bem doidão mesmo, né, quando ele foi preso. E a família falou assim, ele é um bobão, né, bebe e usa droga e tal, mas vender ele não vende, porque ele nem tem cabeça para isso. Mas aí ele tá falando comigo, eu não tô entendendo, eu não vindo e tal. Aí eu expliquei para ele, falei, meu amigo, a lei fala, não precisa comercializar, guardar, transportar, né? Então é óbvio que você é usuário, ou que você vai ser enquadrado como traficante. Você foi pego com 10 quilos de maconha, você estava guardando lá. Aí é claro, gente, que na hora que for fazer a pena lá, a juíza vai considerar isso tudo e vai conceder ele as atenuantes, né? Mas assim, falar que ele não pode ser enquadrado como traficante em razão dele não vender, não tem jeito, né? Falar que 10 quilos é para o uso também não tem jeito, né? É impossível, né? Aí você já está até brincando com a cara da justiça, né? Eu não gosto de tese sem sentido. Chegar lá e falar, eu comprei 10 quilos para eu usar. Aí não tem jeito, né? Até meio quilo, né? Até 500 gramas de maconha, aí justifica, né? O cara falar com aquele argumento que eu falei, comprei meio quilo de maconha porque eu não quero ficar indo na boca, né? Eles chamam nas capitais, eles chamam de biqueira, né? Eu não quero ficar indo na biqueira, que é o ponto lá de vinda de droga, porque a biqueira é violenta e tal, então eu compro uma quantidade maior para não ficar indo lá, né? Hoje em dia tem em Belo Horizonte, por exemplo, em cidades maiores, e o Naí deve ter também, né? Teleentrega mesmo de droga, né? Você liga, o cara leva lá de moto e pum, entrega na sua casa lá, né? Então, assim,
tem todas essas questões, mas no nosso caso lá, a gente vai bater exatamente nisso, a gente vai falar, o fundamento utilizado é a ordem pública, né? Mas a ordem pública, ela não foi abalada pelo tanto de droga que foi encontrada, né? Aí vai falar nas circunstâncias, nas questões pessoais do cara, que o cara trabalha e tal. Tudo isso vai ser utilizado. Para quê? Para demonstrar que não há justa causa, que é o artigo 647, inciso 1 do CPP. Então, tudo é encaixado, gente. Tudo é encaixadinho, tá bom? É nesse sentido que eu quero que vocês desenvolvam o raciocínio de vocês quando vocês forem fazer uma peça processual. Pensar juridicamente, né? Saber atrelar aquelas questões fáticas que lhe foram passadas ao direito que é aplicável à espécie, né? Então você vai buscar lá qual que é o direito aplicável à espécie. Artigo 5º, inciso 58 da Constituição. Artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal. Aí você vai ver o caso concreto. Foi decretada a preventiva com base na ordem pública. Você vai entender o que é ordem pública, né? Você vai entender ali qual que é o conceito de ordem pública. Aí você vai falar assim, no caso concreto aqui, foi muito pouca droga, né? O cara não tem o viés de criminoso. Aí você vai combater isso, vai falar, a ordem pública não subsiste. Esse fundamento utilizado aqui não subsiste, né? Aí você vai falar, se a ordem pública não subsiste, neste caso concreto, não há justa causa a ensejar a manutenção da prisão. Consequentemente, a liberdade é a medida que se impõe. Estão entendendo como que vocês vão encaixar toda a situação fática, né, aos argumentos jurídicos aplicáveis à espécie? Tá bom? Estão entendendo, gente? Eu quero saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tá dando para pegar aí? Esse habeas corpus, gente, eu vou corrigir de forma diferente. Eu vou escolher um habeas corpus de um aluno, entendeu? Que me enviar, vou abrir ele e vou ir corrigindo, fazendo uma análise crítica da correção, tá? Aí eu vou falar o que o aluno foi bem, o que o aluno não foi bem, tá bom? Eu vou... Não, mas é tranquilo, mas assim, tem que fazer, sabe, gente? Vocês têm que pegar e ir fazendo e tal, porque é a partir de quando a gente vai fazendo, vai desenvolvendo, que a gente vai aprendendo mesmo, tá? Mas vai dar certo, tá bom? Não, então é isso, gente. Eu vou terminar a aula aqui. Eu queria passar essa parte teórica para vocês, tá? Eu quero que vocês deem uma lida, tá? Igual eu falei aí, nessa questão teórica do habeas corpus, tá? Procurem aí na doutrina que vocês tiverem, consultem no Google o conceito de habeas corpus, a fundamentação jurídica de habeas corpus, né? Deem uma lida nessas questões, porque é muito importante a gente visualizar essa parte teórica. É a primeira turma que eu dou uma aula aqui sobre essa parte teórica do habeas corpus. É lógico que eu já estou dando uma aula aqui visando muito a prática, né? Na aula de processo penal, o professor vai aprofundar muito mais nessa questão aqui, porque ele vai ter mais tempo, né? Ele vai ter lá umas 4 aulas para falar só de habeas corpus, né? Aí eu já estou sendo bem mais objetivo aqui e é óbvio, analisando de acordo com o nosso caso concreto, que é isso, né? Isadora, eu estou disponibilizando o padrão de resposta, tá? Eu não vou corrigir a peça de vocês. Agora, pelo padrão de resposta, não, eu já havia comentado já, mas não tem problema não.
pelo padrão de resposta, é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que pegar o padrão de resposta e olhar lá, né, e ver como que está a peça de vocês com base no meu padrão de resposta, tá? E, gente, uma coisa muito importante. Ontem mesmo, eu dei uma aula na prática 5, né? Prática Cível 5. A turma é muito boa, né? É uma turma grandona que nós temos aqui no Senec, a nossa maior turma hoje. E é uma turma realmente de alunos muito bons, né? E ontem na aula eu passei uma grave de instrumento. E ontem nós fizemos a correção, né? E assim, foram trazidos argumentos que eu nem imaginava para a peça e tal, né? Eu já tinha disponibilizado. Não, eu já havia disponibilizado eu não havia ainda disponibilizado o padrão de resposta. Mas ontem teve uma ampla discussão na sala e teve aluno, né, que trouxe argumentos lá que eu não havia imaginado. Aí, quando vocês forem fazer a comparativo lá da peça de vocês com o meu padrão de resposta, nada impede, por exemplo, a Isadora. A Isadora, às vezes, vai lá fazer o comparativo dela com a peça dela e fala assim, ó, eu coloquei aqui uma coisa que eu não vi no padrão de resposta do Alisson, do professor. Mas eu acho que é interessante. Pode trazer para a aula para a gente discutir e para ver se tem fundamento, se não tem, tá? Em relação ao núcleo, gente, olha só. O Fred, que é o nosso diretor, ele quer que volte presencial e tal. Mas ele sabe também que é difícil. Porque o que acontece? O núcleo, ele está com 80%. Ele pediu para mudar lá, né, para colocar no lugar que seria o nosso núcleo de prática jurídica. E assim, o nosso núcleo estava ficando lindo, gente, maravilhoso, num lugar super top da cidade, né, que é ali na Senec, no coração da cidade. Eles fizeram uma porta para ter acesso pela praça da prefeitura e tudo. Só que o que acontece? As obras paralisaram com 80% pronto. Falta 20%. Faltam detalhes lá, né? E parece que agora a Senec não está tendo verba para liberar esses 80%. Mas aí eu falei com o Fred, olha, tem uma sala aqui bem grande que eu acho que daria para a gente funcionar. Mas aí tem alguns detalhes para arrumar lá, que é a questão da internet e tal. Aí a gente está tentando organizar isso para ver se a gente volta esse semestre ainda, né? Mas eu não tenho certeza, não vou dar certeza se volta esse semestre, não. Mas no semestre que vem, aí eu já dou quase 100% de certeza, tá bom? Mas a gente está esforçando lá e qualquer coisa eu mantenho vocês informados e dou a notícia por aqui, tá bom? Tá? Inclusive, assim, eu acabo a aula aqui, ó. Ontem mesmo eu fiquei até tarde, né? Agora tem um monte de processo para responder no núcleo aqui no PJE. Eu tenho falado com ele, né? Que eu tô sentindo muita falta dos alunos me auxiliarem, né? Teve um semestre que, principalmente dessa turma aqui, né? Alexandre e Emiline me ajudaram muito lá no núcleo, né? Quando eu fui fazer a mudança, o Lucas me ajudou, né? O Lucas viu lá, nós fizemos a mudança para a área onde que vai ser o novo núcleo lá. Ele viu lá também que não está 100%, né? E assim, quando vocês estão na ativa, quando a gente tem aluno lá no núcleo ajudando, é outra coisa, né? Rende muito mais o serviço, né? Mas assim, a gente vai, se Deus quiser. Agora a vacinação já está bem mais avançada, né? No ano que vem a gente resolve essas questões aí, tá bom? No mais tardar no ano que vem, né? Não, com certeza, Isadora, faz falta demais, né? Assim, por mais que a gente tente aqui, o atendimento lá é importantíssimo, né? Vocês lidarem na prática lá, é importantíssimo para o aprendizado do aluno, é muito, muito importante.
Mas eu vou conversar com o Fred, né? Ele estava de férias, ele volta segunda-feira agora. Eu vou conversar com ele mais uma vez, né? Vou ver se eu marco uma reunião com ele, com vocês, alunos participando. Aí vocês também podem dar o toque nele, falar, professor, a gente quer voltar e tal. Aí já dá um incentivo a mais, né? Tá bom? Beleza? Então tá, gente. Então beleza. Bom sábado para vocês. Fiquem com Deus. Durante a semana eu passo o enunciado e mando no grupo lá, tá? Informo no grupo lá, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Obrigada, Alisson. Bom final de semana. Para vocês também, gente. Tchau.